O saneamento básico entrou na mira dos investidores e pode atrair aportes de até 35 bilhões de reais. Grandes empresas internacionais já estão se estruturando para disputar as concessões no setor de água e esgoto em 18 estados brasileiros. O BNDES coordena os projetos e, de acordo com o relatório feito pela BTG Pactual, essas concessões ou parcerias público-privadas podem movimentar entre 20 e 35 bilhões de reais. O saneamento básico é o setor mais atrasado da infraestrutura brasileira, mas isso pode mudar em breve. Desde que o BNDES iniciou a desenhar um programa de concessão para 18 estados, grandes investidores bilionários de todo o mundo começaram a se estruturar para disputar os ativos estatais. 10 estados já tiveram os estudos técnicos contratados: Alagoas, Amapá, Maranhão, Pará, Pernambuco, Sergipe, Acre, Ceará, Rondônia e Santa Catarina. Os próximos a entrar para essa lista serão Amazonas, Bahia, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins. De acordo com o plano do governo federal para levar os serviços de saneamento básico para todo o Brasil até 2033, o país teria de investir 20 bilhões de reais por ano. Mas de 2010 a 2015, o investimento médio ficou na casa de 11 bilhões. E nesse ritmo, a meta atrasaria 20 anos para ser alcançada. Hoje, metade da população não tem coleta de esgoto e quase 20% não é atendida pela rede de água. Além disso, mais de um terço de toda a água distribuída se perde no meio do caminho. E é justamente esse quadro ruim que virou uma grande oportunidade de negócios para empresas que querem aumentar a posição no Brasil. Hoje, boa parte do setor de saneamento é administrado por empresas públicas estaduais, e essas empresas estão com a situação financeira bastante complicada. Pesquisas alertam sobre a importância de eliminar criadouros de Aedes aegypti para evitar um ciclo de contaminação urbana de febre amarela. A população do Rio de Janeiro apresentou o maior índice da propagação da doença. Depois de ter passado por um período de surto de febre amarela, aparentemente a população brasileira já pode ficar mais tranquila. Mas estudos realizados pela Fiocruz em parceria com pesquisadores franceses apontaram que o Brasil corre sérios riscos de sofrer uma reintrodução do vírus no ambiente urbano. Além de estudar 11 populações dos mosquitos transmissores da doença no país, os cientistas também analisaram regiões consideradas mais propícias a desenvolver a epidemia, principalmente Rio de Janeiro, Goiânia e Manaus. O Rio de Janeiro mostrou maior potencial de propagação urbana, enquanto Goiânia e Manaus apresentaram índices menores, apesar de também serem susceptíveis a essa transmissão. De acordo com os pesquisadores, a população de Aedes aegypti no Brasil é capaz de transmitir o vírus que circula em áreas silvestres. Portanto, se as pessoas se infectarem nesses ambientes e ao retornarem para a cidade e forem picadas pelo Aedes aegypti, é possível que comece um outro ciclo de infecções. Os pesquisadores afirmam que os riscos podem ser reduzidos com medidas preventivas como a vacinação e a eliminação de condições favoráveis para o desenvolvimento do Aedes aegypti, o que pode impedir que outro ciclo de infecções aconteça. Gisele Ferri volta com outras notícias da nossa região. A passagem de ônibus em Taubaté sobe para o valor técnico de R$ 4,00, porém a Prefeitura irá subsidiar 50 centavos que não serão repassados à população. Sendo assim, a passagem custará R$ 3,50 a partir de hoje. O reajuste de 6% que foi anunciado no dia 28 de junho pela administração, que justifica o aumento após ter considerado fatores como o preço do combustível e o aumento salarial de motoristas e cobradores. A Prefeitura de Ilhabela demitiu 123 servidores comissionados após uma determinação da Justiça. Com a medida, o governo diz que os serviços essenciais, como o pagamento de fornecedores e o transporte de pacientes, foram prejudicados. Na sentença, foi dado prazo de 120 dias para que a Prefeitura fizesse um concurso público para ocupar os cargos de uma forma administrativa. Apesar dos prazos, a administração justifica que não houve tempo hábil para que as medidas fossem adotadas. A concessionária Nova Dutra cadastra currículos para profissionais com deficiência. As vagas disponíveis são para as áreas administrativas e operacionais.
Interessados em fazer parte da equipe podem enviar o currículo com o título Oportunidade para Profissionais com Deficiências para o e-mail que está aí na tela. Fique agora com a previsão do tempo. Em São José dos Campos, a mínima será de 11 e a máxima 26. Aparecida, mínima 12, máxima 28. Caraguatatuba, mínima 13, máxima 25. Em Santo Antônio do Pinhal, a mínima será de 8 e a máxima 19 graus. Você fica agora com a última parte da entrevista especial de hoje. Hoje nós estamos recebendo o professor Marcos Ed Wagner, ele é da Unisal, Universidade Salesiana, e está refletindo conosco aqui esse day after, né, da reforma trabalhista, que passou com muita confusão lá, e eu acho que com isso até fortaleceu o Temer junto à Câmara dos Deputados, né, porque ele leva para lá esse respaldo e está conseguindo aumentar o número de apoiadores contra a abertura do inquérito proposto pela Procuradoria-Geral da República. Mas nosso tema hoje é trabalhista, vamos respeitar aqui a pauta. Professor, essa história de parcelar as férias agora em 3 períodos, um período mínimo de 14 ou 15 dias e outros 2 períodos de 5. Eu entendo que, eu vejo com bons olhos, às vezes, você flexibilizar algumas situações. Mas, para mim, tem que partir do empregado por uma necessidade que tem. Porque férias é uma coisa sagrada, né? O propósito é o cara voltar para a corda toda, porque o tempo que ele descansou é bom para a empresa, bom para todo mundo. Ele fala até que tem um livro famoso, O Ócio Criativo. Então, às vezes ele volta com você está dentro da sua casa, você não consegue ver, alguém olha de fora, consegue resolver. A forma que é colocar de parcelar, de repente entregar na mão do empregador, aí o trabalhador passa a ser o que ele é mesmo, massa de manobra. Né? O princípio deixa de existir, né? Chega finalmente antes do princípio. Assim, tudo que não vem do empregado, eu vejo com reserva, porque daí o empregado fica à mercê da boa ou má vontade do empregador. Eu sou favorável, até contrário a muita gente, a uma certa flexibilização, porque às vezes, para mim, é interessante, eu vou ter que ficar em casa, porque estou construindo, não vou poder sair mesmo, então não me interessaria 30 dias agora, 10, paga. É uma flexibilização de acordo com as nossas necessidades. Agora, a forma como vai sendo proposto, de poder, o empregador, ele poder ter esse direito, aí eu vejo com reserva, porque daí o empregado, às vezes, as férias dele não é aquelas férias que eles esperavam para descansar de verdade, né? Bom, existe um certo preconceito aí contra uma determinada empresa de comunicação. Eu ouço muitos comentários das pessoas, se aquela rede de televisão está defendendo o negócio, é porque é ruim para nós. É ruim para nós. e vejo aí muita gente falando exatamente nessa desconfiança até lançada pela própria Justiça do Trabalho. A gente passando pela porta das varas trabalhistas, tem lá um cartaz contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista. Isso dito por um juiz do trabalho tem uma força muito grande. Tem a Ana Matra, a Associação da Magistratura Trabalhista, ela é totalmente contra. E quando ela fala que está apoiada pela OAB, pela Procuradoria Federal, Ministério Público Federal, Estadual. Então diz que no contexto dela é um crime, porque nós estaríamos voltando muito em relação a tirar direito do trabalhador, que ele demorou muito para conquistar. E volta no tópico de dizer que se o intervalo não é uma questão de saúde, o que seria? Né? Se você não puder, se o seu intervalo for... isso pode, isso não tem problema. A jornada passa de 8 para 12 horas, né? Isso. Muita coisa. É muita coisa. Na verdade, assim, o ser humano, ele virou máquina, ele está na linha de produção. Então, ele é colocado lá, usa o máximo, quando chega no final ele é retirado e colocado por outro. Não está sendo visto como ser humano. A ironia do destino, doutor, é ver o pessoal de esquerda defendendo uma carta de trabalho que é fascista. É a Carta del Lavoro, de Mussolini, que foi adotada por Getúlio Vargas, tornando aí a nossa CLT. Eu tenho uma certa preocupação no Brasil nesse sentido.
As pessoas, algumas, né, não pode generalizar, porque o povão acorda cedo, vai trabalhar e às vezes não sai. Ele sai 6 horas da manhã, volta meia-noite, pegou 3 ônibus, cuidou de 5 filhos. Ele não tem condições de vislumbrar tudo isso. Mas no Brasil parece assim, se está dentro do meu agrado, eu defendo. Se está contra, eu não defendo. Independente se é certo ou errado. Do matiz. A ideologia assim, faz parte do meu partido? Faz, então é legal. Não faz parte? Não, então é ilegal. Então essa briga, na verdade, todo mundo sai perdendo, porque você não vê defendendo interesse coletivo, você vê defendendo interesse individual. Se eu perco, desculpa a expressão, uma boquinha, eu sou totalmente contra. Se eu ganho, vamos embora, tá certo. Parece que todo mundo, tem uma música antiga diz que assim, tudo tem que virar óleo para pôr na máquina do Estado, de qualquer forma tem que sustentar. E não há um pensamento coletivo. Aqui eu costumo dizer que a riqueza é coletiva. Se nós tivéssemos educação de ponta, asfaltinho na negócio, a saúde, o dinheiro que sobrasse, a gente não ia precisar para o básico, mas aqui a gente tem que se matar para pagar o básico e falta o resto. Então, assim, um país desenvolvido é que a riqueza é coletiva, aqui é meio cada um para si. E a forma com que foi negociado esse acordo para aprovação, né, fica meio feia, né, porque toma lá da cá. Manda emenda para um, dá um empreguinho assim para o parente do outro, é um negócio muito feio. A política no Brasil é uma troca de favores mesmo. Assim, quando diz que o homem é um animal político, eu discordo nesse sentido. Eu acho que o homem tem que ser um animal que defende o certo e o errado. Agora, professor, entre mortos e feridos salvaram-se todos? Você acha que houve ganho e perda? Dá para botar a balança no equilíbrio? Não dá para negar que o problema existe. Da justiça, da demora, dela gastar uma boa verba. Mas o que o trabalhador não está sendo... não tem respaldo, isso a gente sabe que não tem. E no apagar das luzes houve aí o lançamento de umas compensações futuras que virão por medidas provisórias contra a emenda. Já que me dá hoje que eu te devolvo amanhã. Assim, nós precisaria dar uma balançada? Dá precisaria. Confiar? Eu não sei como é que nós estamos amanhã. Essa incerteza política no país, ela prejudica muito a economia. Mas eu não sou favorável àquela tese que, não, vamos aprovar para o país crescer. Eu não sou, não. Você está fazendo coisa errada, sai e põe outro, que teoricamente a gente tem escassez de mão de obra aí para fazer a coisa certa. Esse negócio Mas precisava ter uma balançada, para a gente rediscutir uma legislação que é bem antiga, né? Vamos dar tempo ao tempo para ver, né, o que vai acontecer. Perfeitamente. Mas, de qualquer maneira, foi uma mexida muito grande que se deu e tomara que a gente consiga viver o suficiente para se aposentar, para ver as vantagens todas aí outra reforma. Que virão dessa e de outras reformas. Nesta edição você viu, o setor do comércio de Taubaté foi o que mais perdeu vagas este ano. E já está em vigor as novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em nosso portal reportersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é: quando Jesus voltar, todo olho verá. Até amanhã.